Olá, meu povo, bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube nesta quinta-feira. Dia agitado em termos de bastidores do São Paulo. A gente vai contar um pouquinho da repercussão e o que deve acontecer nos próximos passos referente a todas as questões políticas dentro do São Paulo. Deve acontecer novamente uma movimentação para o retorno daquele estudo da SAF. Deve também ser constituída uma nova comissão de ética. Naquela vez já tinha acontecido, mas tinha sido barrado pelo João Farias. Aceleração nas expulsões de algumas pessoas que estavam na gestão anterior. Vamos falar também alguns bastidores exclusivos sobre o São Paulo. Vou te contar sobre Rafael, a gente apurou uma informação interessante sobre o Moreira, sobre o gramado do estádio do Morumbi, sobre o jogo contra o Atlético Paranaense e de mercado. Vitor Sá avançou mesmo? Vou te explicar todos esses detalhes. Vamos falar também sobre um zagueiro, um outro zagueiro que o São Paulo está monitorando para ser como uma espécie de plano B, caso não tenha essa convicção de que vai conseguir a contratação de Domingos Duarte. E conversei com o staff do Newton e a gente vai trazer alguns detalhes referentes a essa situação. Enfim, vamos falar de São Paulo nesse dia fatídico, né? Esse dia movimentado na política do clube. A gente conversou com muita gente para a gente entender várias questões e a gente vai falar sobre isso. Aqui do lado tá a imagem aqui do QR Code do Pix do canal, caso você queira contribuir aqui com a mídia independente, tá o QR Code, tá a chave Pix aí também para você, tá? Então esquece também de se tornar membro deste canal para ter conteúdo exclusivo, vídeos exclusivos, bastidores e muita informação. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. O ontem ficou e já movimenta uma possível reforma estatutária ou possibilidade de SAF novamente. A ideia é, com essa permanência do ontem, e também é uma das alegações do pessoal da oposição para voltar com o ontem, porque o João Farias, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo, ele é do outro lado, ele está do lado da gestão do Macis, então você colocar o ontem seria, entre aspas, alguém ali deles para poder tomar algumas decisões importantes como essa da reforma estatutária. O estudo está pronto, era para ser entregue, mas com a suspensão do ontem acabou não sendo. A ideia é pegar novamente esse estudo na gaveta, apresentar para já tentar realmente confabular, já para tentar se movimentar para esse plano de SAF, tá? E a gente, aliás, não é importante trazer, não é reforma para SAF, é uma reforma estatutária que viabilizaria mais uma possibilidade de SAF. A ideia seria dar mais poder para o Conselho de Administração, tirar cada vez mais os plenos poderes do presidente. Ele teria poderes, mas seria poderes mais um pouco monitorados pelo Conselho de Administração, que seria um Conselho de Administração de uma forma mais independente, justamente para poder ser isento na hora de analisar ou não um presidente, um diretor de futebol, ou o que seja. Por exemplo, o Rui Costa, até me deram um exemplo, o Rui Costa, ele poderia, pelo Conselho de Administração, obviamente, né, sendo colocado todas as etapas e depois sendo levado para o Conselho Deliberativo, o Conselho de Administração poderia pedir uma saída do Rui Costa, com as alegações de que ele prejudicou o lado financeiro do São Paulo, para piriri, pororó, parará, parará. E aí isso seria votado no Conselho Deliberativo. O Conselho de Administração não teria um poder para mandar e desmandar, mas ele teria um poder para mandar algumas pautas para o Conselho Deliberativo votar e o Conselho Deliberativo continuaria tendo o poder do voto para poder fazer algumas mudanças. Você abriria capital para possíveis investidores, seja em modelo de bolsa de valores, acionistas, com São Paulo sendo majoritário, minoritário, enfim. É um plano que tem se traçado ultimamente para você poder fazer essa reforma estatutária, que na verdade daria um pouco menos de plenos poderes ao presidente e tudo mais. Então isso já deve ser tramitado aí nos próximos dias pelo ontem, tá? Aproveitando também, além dessa reforma estatutária que o ontem quer promover, a tendência é da nova comissão de ética também ser composta novamente, né? Porque ele tinha feito essa nova comissão de ética do São Paulo, só que aí acabou, né, por conta das questões que aconteceram recentemente, acabou sendo vetado pelo João Farias, que tinha empossado momentaneamente a presidência do Conselho. Então, a tendência de, novamente agora, com essa votação que foi reprovada, o caso, em tese, deve ser finalizado. O ontem permanece. E agora, em caráter definitivo, até o fim do seu mandato, que é em dezembro deste ano.
ele teria poderes agora para poder destituir a antiga comissão de ética e formar novamente a nova comissão de ética. Ele já tinha até nomeado as pessoas que estariam presentes nessa comissão: o Calil Rocha Abdala, o José Rubens Macedo Soares, o Luiz Braga, o Caio Forjaz e o Carlos Sadi. O Calil seria o novo presidente do Conselho de Ética. A tendência também nos próximos dias ele já começar a dar andamento sobre isso. O que já aconteceu foi o Ferreira Alves, ele se tornou presidente do Conselho Consultivo na vaga do José Eduardo Pimenta, que ele pediu a sua saída do cargo da presidência, e aí agora o Ferreira Alves ele foi votado, né, uma votação unânime de 10-0, e aí agora ele está como presidente do Conselho Consultivo, que é um conselho basicamente, o nome já diz, consultivo. É só consultas e tudo, não tem um caráter de tomar decisões mais fortes dentro do São Paulo, tá? Outro ponto importante nesse retorno do Wolten, e aí algumas pessoas da oposição me disseram que com essa permanência do Wolten, a tendência é das saídas de Casares, Belmonte e Dedé serem aceleradas, tá? Esses casos estavam parados no Conselho de Ética, aí agora teriam um andamento, a tendência desse andamento acontecer sob nova direção da Comissão de Ética, e aí eles vão trabalhar com essas expulsões do Casares, do Belmonte e do Dedé. Do que a gente tem de alegação, o Casares e o Dedé é praticamente certo que eles acabem sendo expulsos, porque além dessa composição da oposição, né, que, por exemplo, deu 120 votos para o Wolten Aires, ou 120 votos para o Wolten Aires não ser suspenso em definitivo. Além dessas 120 pessoas, ainda tem as pessoas que eram dos antigos grupos deles mesmos, que querem também as saídas desses conselheiros. Então, só o caso do Belmonte, que ainda acho que vai ser um caso que vai meio que ficar no 50-50. Ainda a do Belmonte eu não consigo colocar para vocês que é algo forte de acontecer, até porque o Belmonte também sempre foi um articulador político, ele sempre conversou também com outras lideranças de outros grupos que não fossem os grupos dele da antiga coalizão. Então o Belmonte é alguém que transita muito bem, mesmo até com pessoas da oposição, que antes era a antiga oposição. Então, a tendência também é da Comissão de Ética agora, com essa permanência do Wolten, também dar esse andamento. Até brincaram comigo que até a volta da Copa do Mundo a gente já deve ter questões bem adiantadas desses três casos, Casares, Belmonte e também o Dedé. E aí seriam ali os últimos três casos que o São Paulo lidaria da antiga política do São Paulo. Outro ponto importante, com a permanência do Wolten, eles também vão tentar colocar ali em prática, dar o andamento para aquela questão do Macis acabar sendo expulso do Conselho Deliberativo do São Paulo, aliás, do grupo associativo. Por quê? É o Carlos Sadi, inclusive ele que será, em tese, né, a tendência do Wolten confirmar isso em breve. Ele será um dos membros do Conselho, da Comissão de Ética. Foi ele que fez ali, que protocolou o documento para que o Macis fosse enquadrado na gestão temerária por ter sido vice-presidente do Casares durante 5 anos. E aí, ele não tem o poder de colocar o Macis como empichado. Não pode ser um caso de impeachment, mas o que o Carlos Sadi estaria alegando e pedindo é a gestão temerária. Por conta disso, ele teria que sair do quadro associativo. Ele entra basicamente no caráter igual a de Belmonte e Dedé, para sair do conselho, e não necessariamente do ser empichado. Só que elas por elas, se o cara ele é expulso do quadro associativo, ele não pode ser presidente. Ficaria mais ou menos elas por elas, aí o Macis teria que renunciar, e aí seriam novas eleições e blá, 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 blá. E aí a ideia também é que agora, com essa permanência do Wolten, eles acelerem também esse processo para, quem sabe, tentar tirar o Macis aí do quadro associativo. E aí seria basicamente uma votação bem parecida com o que aconteceu com o Wolten, por exemplo. E aí poderia acontecer de uma suspensão temporária enquanto o caso tramitasse e tudo, mas enfim. Essa permanência do Wolten é uma derrota política do Macis e que pode sim, tá, dar uma força para uma possibilidade de saída do Macis neste momento político do São Paulo. Agora, meu irmão, com esse retorno do Wolten, as coisas voltam a ficar meio que... Vocês viram a votação, 120-118. Ficam em tons equilibrados, vai ser chumbo trocado para lá, vão tentar derrubar um ou outro, vão fazer acusações de um ou outro. O bastidor político do São Paulo vai ficar efervescente. Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre quais seriam os próximos passos de toda essa situação. Fernandes, ele está descartado depois dessa votação do Wolten e tudo mais. E a resposta, eu acredito que não, pelo que a gente pôde conversar e entender.
O Diego, obviamente, está chateado com tudo isso, porque ele, como São Paulino, tá? Ele está chateado. O Outen também é uma figura que tentou puxar o tapete dele. Acho que é importante a gente lembrar isso. O Outen e o Casares, eles foram pessoalmente no BTG Pactual para tentar falar, ó, em vez de você investir com o Diego Fernandes, investe aqui direto com a gente, não precisa de intermediário e tudo mais. E o Diego, ele tá chateado, mas ele ainda tá com o seu plano ativo. E aí entra a questão. O Diego Fernandes conversou com o Macis, e ele vai entregar um estudo para o Macis. Ele ainda vai continuar esse trabalho de entregar um estudo de reforma estatutária para o Macis. E aí, quem sabe, o Macis pode acabar usando isso como um jargão político. Ó, estamos aqui para a reforma estatutária, a gente apresentou o estudo do Diego para a reforma estatutária, é o que a gente vai implementar durante a nossa gestão, só que para isso a gente precisa dessa nossa reeleição, podemos dizer assim, então estaremos com o Diego Fernandes. O Diego, ele não está fechando portas com ninguém, mas eu acho muito difícil ele trabalhar com o Outen, tá? Porque o Outen, eu não diria que ele abomina o Diego, não é essa a palavra, mas as pessoas que estão mais com o Outen, as pessoas do Outen, eles não levam o Diego a sério, essa aqui é a verdade, tá? E as pessoas da oposição, não é que elas não levam a sério, mas elas querem também mais respostas, e que ainda não foram apresentadas. Então eu vejo com muita dificuldade uma associação dessa reforma estatutária por parte da oposição, dessa nova oposição que tem o Outen Aires, tem o Pinotti, tem o Forjas, tem o Flávio Marques, essas outras pessoas, só para vocês entenderem algumas pessoas mais, entre aspas, famosas nisso, o Marco Aurélio Cunha, o Médicis, enfim, toda essa galera. Eu acho muito difícil do Diego Fernandes ter a aprovação e se associar a essas pessoas, tá? Então, acho muito difícil disso acontecer e acho que se o Diego acabar entrando no clube, seria mais pelo Macis talvez tenha gostado da ideia do estudo de reforma estatutária e tudo para isso acontecer. Então, o Diego não desistiu totalmente, tá? Não está descartado, mas eu encaro como a mesma dificuldade de sempre dele acabar colocando aquele plano que ele tem em prática dentro do São Paulo. E aí tem aquela história também do abaixo-assinado, que ele criou também lá no Sócios, isso também não deve passar, tá? Pelo que a gente tem apurado ali com algumas pessoas, não ganhou força esse movimento dentro do clube social, não, tá? Então, para o Diego, por mais que ele esteja chateado, não mudou absolutamente nada, pelo menos nesse quesito, tá? Mas é a mesma dificuldade de sempre. O Diego Fernandes, ele nunca esteve perto de conseguir aquilo que ele queria no São Paulo. Ele teve uma reunião com o Macis, foi uma reunião otimista e só. Não passou disso, não houve evolução. Então, mais ou menos nesse cenário, tá? Desculpa atrapalhar o vídeo, preciso um recadinho bem rápido. Eu estou vestindo mais uma vez Minimal Club. E para você estar na estica, assim como eu te dou o meu cupom Alexander para 22% de desconto num kit com 4 camisetas. E ó, algodão egípcio com alta duração. Eu tenho falado que a Minimal Club é aquela roupa para você levar em geração, porque ela vai durar uma maravilha, um ótimo caimento no corpo, além, obviamente, de toda a elegância. Então o QR Code está aí na tela para você e também vou deixar no comentário fixado aqui o link para você já adquirir as suas camisas. Não perca tempo, elegância com a Mel. Ele quer se recuperar e recusou algumas ofertas na última janela de transferências. Ele já tem mais do que 13 jogos no São Paulo, no Brasileirão, então ele não será negociado. Ele teve sondagens do Bahia e do Cruzeiro e acabou recusando. E o Rafael, do que a gente tem de apuração, ele assume o mau momento, tá? Ele entende sim que não está bem, que não terminou essa metade da temporada bem. Até era uma curiosidade minha perguntar. Teve um lance contra o Botafogo, né, que a bola estava até um pouco mais fácil, só que aí ele acabou espalmando para o escanteio e desencadeou também ali a questão do Alan Franco e tudo, logo depois. E sim, esse lance foi por a falta de confiança do Rafael, relembrando aquele jogo contra o Bahia. Então o Rafael é um dos principais jogadores que sentiram essa falta de confiança. E aí do que a gente soube, é a primeira vez que isso acontece com o Rafael. A gente conversando com algumas pessoas, para entender um pouquinho desse entorno do Rafael, foi me dito, cara, em vários momentos onde o São Paulo não estava legal, o Rafael estava sendo o cara que se destacava, né? O Rafael estava sendo aquele cara que realmente estava fazendo alguma coisa diferente. Ele estava conseguindo salvar o São Paulo, entre aspas. Só que desta vez ele acabou sentindo um pouco, até pelo mau momento que ele teve, as críticas que ele vem tendo, porque ele se tornou alvo, né? Não só de influenciadores, mas também por parte da torcida, com essa história de goleiro nota 6. Então ele acabou sentindo um pouco mais essa falta de confiança e acabou também desempenhando dentro do seu cenário
essas atuações bem ruins. E aí, o Dorival Júnior é um goleiro, é um treinador que tem a confiança do Rafael e essa confiança é mútua. O Dorival quer recuperar o Rafael, porque o Dorival também identificou um pouquinho sobre essa falta de confiança com o Rafael. Ele chegou a trabalhar com o Rafael cerca de um ano, né? Porque ele chega na metade do ano de 2023, mas ainda convoca o Rafael para a Copa América de 24 na seleção brasileira. Então ele conhece o Rafael. Então, a ideia é justamente também aproveitar essa pausa, esse período importante, para que o Rafael possa recuperar a confiança, possa voltar a ser um goleiro que ajude o São Paulo em vários momentos e que ele consiga realmente recuperar o seu futebol. Há a expectativa de colocar de novo o Rafael no hall dos principais goleiros do futebol brasileiro. E acho que é importante trazer essa informação. Ele, Rafael, entende também que não está legal. Isso parte do próprio jogador também. O próprio jogador também entende que ele também não vive um bom momento, que ele não está num momento legal e quer melhorar e quer fazer melhor com a camisa do São Paulo. Vê o espaço e se prepara nas férias. A gente já contou que o Dorival ele entende hoje que o Moreira é o seu lateral reserva. O Cedric perdeu espaço com o Dorival, o Lucas Amon é o titular, o Moreira será o reserva. O Moreira tem treinado com o Dorival apenas como lateral. Ele vinha treinando antes com o Roger também numa função de meio campo. É óbvio que ele pode acabar fazendo a função, porque ele sabe fazer isso, só que o Dorival quer trabalhar com o Moreira cada vez mais como lateral. Ele gosta, ele entende que o Moreira tem boas qualidades para ser um lateral, e aí o Hugo Felisberto seria uma terceira opção. E aí o próprio Moreira vai se preparar nas férias, tá? Obviamente que ele vai tirar ali seus diazinhos de férias também, mas ele vai se preparar para continuar bem fisicamente. Ele tem sido elogiado, inclusive internamente, porque o Moreira era um jogador que ele era tão frágil fisicamente que ele acabava se lesionando também em treinos. Só que dessa vez não. Ele conseguiu pelo menos estar disponível durante todo esse período desde que ele se recuperou de lesão. E isso tem sido comemorado pelo seu staff. O Moreira é alguém que... vamos trazer o popular, vamos trazer a mais simplificado. É óbvio que não é isso, tem ciência por trás e tudo. Mas ele era um azarado porque ele estava sempre se machucando e lesões musculares diferentes. E aí, desde a última lesão, ele já vem fazendo um trabalho de recondicionamento muscular, de realmente estar se preparando de uma maneira melhor fisicamente para diminuir essas lesões. O Moreira ainda é muito novo, ele é muito preocupado e focado com a sua carreira, e ele entende sim que ele ainda talvez não tenha deslanchado na carreira muito por conta das lesões, que isso atrapalhou o seu andamento dentro do São Paulo. Ele teve um bom momento com o Carpini e sai do time quando ele se machuca. Ele foi para o Porto, teve oportunidades de iniciando no Porto B. O planejamento do Porto era justamente que ele fosse para o Porto A, só que por conta das lesões ele não foi. Então, em todo o período, a carreira do Moreira foi atrapalhada por conta dessas pequenas lesões. E lesões, a maioria musculares, né? Não eram lesões de torção, alguma coisa de rompimento e tudo mais. Então ele fez esse trabalho, continua fazendo esse trabalho de preparação, ele não vai chutar o balde nessas férias, ele vai continuar treinando, vai continuar, ele tem um nutricionista, ele vai continuar trabalhando também a sua parte alimentar, vai continuar fazendo tudo bonitinho, só não vai realmente para o CT, mas ele vai continuar fazendo todos esses trabalhos, porque ele ganhou a confiança do Dorival e ele entende agora que com o Dorival ele terá algumas oportunidades. Mesmo ainda numa condição de reserva, ele já tem mais espaço do que ele tinha antes, até com o Roger e com o próprio Crespo. Então o Moreira está feliz, está focado, acha que dessa vez as coisas vão acontecer para que ele tenha um ano sem lesões. Avançou? Bora explicar um pouquinho sobre o que seria esse avanço. O André Hernan trouxe nas suas redes sociais que estavam avançando as conversas e a gente vai entender o que seria esse avanço. Do que a gente pôde entender conversando com as partes. Primeiro, houve uma conversa do Dorival com o Vitor Sá. Uma conversa para explicar um pouquinho como é que estava a situação e tudo, para o próprio Vitor Sá até entender um pouquinho como é que ele poderia se encaixar. E aí essas conversas avançando seria do ponto de vista de que o Vitor Sá está se mostrando disposto a jogar no São Paulo, o São Paulo está disposto a ter o Vitor Sá, só que deixando claro a situação financeira. E aí o Vitor Sá, ele está numa situação onde ele pediu uma quantia considerável. Nem o São Paulo e nenhum outro clube do futebol brasileiro topou pagar. Então ele está entendendo, e as conversas estão avançando no seguinte sentido. Poxa, meu pai é São Paulino, acho que eu posso realizar, ter uma oportunidade pela primeira vez de realizar o sonho de vestir a camisa do São Paulo. Vou para um técnico que quer a minha contratação, tá tudo ornando, então faz sentido para mim um pouco eu diminuir a minha pedida, talvez não chegar no que o São Paulo quer, mas um pouquinho mais do que o São Paulo está querendo para a gente fechar negócio, para eu poder jogar no São Paulo. Então esse avanço
que o São Paulo acredita estar tendo é muito no sentido de que aos poucos está convencendo o Vitor Sá de ser reforço do São Paulo. Hoje o São Paulo não conversa com nenhum outro jogador na ponta. O Vitor Sá é o plano A. A expectativa do São Paulo é, quem sabe, fechar com o Vitor Sá. Conta com o apoio do Dorival. O Dorival entende que é um jogador forte, um jogador que ganha duelos, um jogador de velocidade, um jogador que pode chegar para ser titular da ponta esquerda. Então, esse avanço seria nesse sentido, de que, cara, o que era muito difícil, descartado pelos valores, ele está aceitando reduzir, ele está disposto a conversar, ele está começando a topar a ideia de vir para o São Paulo, ele está começando, entendeu? Então, seria mais ou menos nesse sentido, mas o avançando não é negócio avançado, é casinha por casinha, entendeu? São 10 passos, talvez o São Paulo tenha dado 2, 3 para a contratação, então ainda tem um caminho. Antes estava 1, agora está 3 passos, até chegar no 10, que é a contratação e o anúncio oficial, caso isso aconteça, tá? Então, avançado, não, mas tem dado alguns passos e avançando aos pouquinhos, pelo menos nesse quesito. Felipe, que estava no Raio Vallecano, é um zagueiro também analisado pelo São Paulo. É importante trazer que ainda o plano A é o Domingos Duarte. Só que o staff do Domingos Duarte pediu essa semana ainda para poder responder do que a gente tem, e foi o staff que alegou de que eles não vão tomar uma decisão até o fim dessa semana, que eles vão pegar todos os interessados, as propostas, avaliar, analisar, ter essa conversa com o jogador para, quem sabe, na próxima semana já começar a responder os clubes que estão interessados. Então o São Paulo está numa situação de stand-by, não tem mais negociações com o Domingos Duarte, porque deixou a proposta na mesa e está aguardando uma resposta. Enquanto isso, o São Paulo tem monitorado outras peças. Chegou a monitorar e a estudar a possibilidade do Léo Duarte, e aí agora, e outros nomes também no mercado, e o nome do Luiz Felipe é um nome que também é analisado e é um nome que agrada. Ele ficaria livre no mercado, porque ele é um zagueiro que tem passagem pela Lazio, passou ali por alguns clubes, passou no Fenerbahçe, passou em vários clubes, e ele está vendo a possibilidade de voltar para o Brasil. Tem algumas equipes ainda do futebol brasileiro que também estão de olho. Do que eu pude conversar com o staff do jogador, pelo menos 3 equipes do futebol brasileiro procuraram recentemente o staff do jogador para pegar mais informações, para entender mais cenários, só que ele também tem mercado lá fora. Então é uma situação ainda um pouco mais cautelosa nesse sentido. O que pega do que a gente pôde apurar do Luiz Felipe no São Paulo. Hoje, os vencimentos dele, por exemplo, são maiores do que a do Domingos Duarte. Hoje, o Luiz Felipe estaria pedindo para um novo clube algo em torno de 1,2 milhão de reais por mês. E o São Paulo, obviamente, não pagaria isso. O Domingos Duarte, por exemplo, custaria de 700 a 800 mil reais. Então, o São Paulo estaria vendo a possibilidade caso o Luiz Felipe topasse diminuir esses vencimentos. Então, o São Paulo só fez uma sondagem, está analisando a possibilidade, está vendo possibilidades no mercado, e esse zagueiro, o Luiz Felipe, seria um nome que o São Paulo estaria estudando neste momento para ver se vale a pena ou não. De acordo com esses valores, o São Paulo não fecharia negócio, porque o São Paulo não vai pagar essa bagatela. O Luiz Felipe, ele tem 29 anos, tá? Então é um zagueiro relativamente jovem ainda, né? Na última temporada jogou 17 jogos pelo Raio Vallecano, passou pelo Olympique de Marseille, o Al Ittihad, o Real Betis, passou muitos anos na Lazio e também na Salernitana. No futebol brasileiro ele foi revelado pelo Ituano. Tá? Então é um nome que está estudando, que o São Paulo está vendo possibilidades, e caso ele topasse diminuir os vencimentos e o Domingos Duarte não rolasse, poderia ser um jogador ali que o São Paulo fosse buscar alguma coisa mais forte. O Newton está tentando ainda destravar esse acordo com o São Paulo. A Talents Sport, que é do Paulo Pitombeira, vê como muito positiva essa ida ou vinda do Newton para o São Paulo, mas agora o São Paulo não está fazendo mais nada. O São Paulo deixou claro para o Paulo Pitombeira, eu não vou pagar nada por ele, o que eu consigo é um empréstimo com opção de compra, o que pode virar obrigação se for um número determinado de jogos. Aí o São Paulo deu algumas opções ali de minutagem e deu de percentual de jogos. E algo em torno de 3, até no máximo 4 milhões de euros. Fora isso, não vai ter negócio, não vai ter como fazer, não tem como. Só que o Paulo Pitombeira está vendo uma boa possibilidade do Newton. Por quê? É um nome que ele já tinha oferecido para o Dorival lá no Corinthians, o Dorival tinha aprovado, então o Dorival conhece, o Dorival vai dar oportunidades, ele está feliz com a situação do Arthur, o Arthur já valorizou, né? O Arthur estava lá escanteado, sendo o último reserva do Botafogo, e veio para o São Paulo e está valorizadíssimo. Então, obviamente, Paulo Pitombeira quer cada vez mais que os seus jogadores encostados venham para o São Paulo para eles poderem jogar. A vitrine do São Paulo é absurda. Só que o São Paulo ainda está nessa situação, eu cheguei no meu limite, é isso que eu consigo fazer.
O que falta? Convencer o Botafogo. Só que não é mais o São Paulo que está falando com o Botafogo. É o Paulo Pitombeira está tentando fazer com que o Botafogo entenda que é o melhor negócio possível, que é o melhor negócio viável. Então, neste momento, é o staff que está tentando destravar o acordo. Se o staff está tentando destravar o acordo, corrobora com a informação que a gente teve que com o staff já está tudo alinhado. Salário, se ele ficar e ser comprado depois, ao término do contrato, já tem ali um acerto ali por uma valorização salarial e por um contrato de 3 anos logo depois. Já tem tudo basicamente traçado com o Paulo Pitombeira. Falta o Botafogo ceder e falar, eu empresto o cara. Então é isso que falta. Ou seja, falta tudo, mas é isso que falta.